Ok. Boa noite, meus amados, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos reunidos aí de forma eletrônica e por algum tempo vamos ter que continuar assim. Algumas notícias boas aí que vão surgindo dessa nova forma de nós sermos igreja é que nós temos aprendido aí algumas novas tecnologias, né? Nós temos aprendido como utilizar algumas novas tecnologias, temos aprendido aí como utilizar aí alguns aplicativos e coisas que a gente tanto pensava, desejava aí trabalhar, a gente agora teve que descobrir de uma hora para outra. E são as coisas boas que nós temos aí. Inclusive temos aí contatos, e quero lembrar os amados irmãos aí, que logo após a live nós teremos um momento aí juntos, eletronicamente, através do aplicativo Zoom. Então você que nos escuta aí, já manda aí, entre em contato conosco, baixa o aplicativo Zoom, daqui a pouco nós vamos estar juntos aí, conversando um pouco, matando um pouco da saudade, que é grande nesse momento. Amém? Bom, nesses dias aí a gente tem tentado inovar, a gente tem aí compartilhado com os irmãos algumas ações que nós temos realizado e em grupo o que eu tenho sugerido, essa semana tivemos aí uma junção de pessoas através do aplicativo Zoom e novamente sugeri que a gente tivesse aí o nosso clube de leitura, que parece que dessa vez vai funcionar. Semana passada, assim como hoje, tivemos aí uma interrupção breve no fornecimento de energia, ficamos sem energia, o que me deixou às vezes até, confesso, preocupado. Será que retornaria a energia a tempo? Mas, louvado seja Deus, a energia retornou, estamos aqui com os amados irmãos. E quarta-feira passada não houve o clube de leitura devido à falta de energia. Estávamos aqui no escuro, não havia como fazer essa clube de leitura. Então eu quero sugerir aí que os amados irmãos já estão com o livro, façam a leitura do livro, excelente livro, rápido de ler, e a gente na quarta-feira então se reúne para nós discutirmos. Outra coisa que eu quero já lançar aqui, meu amado, minha querida, seria respostas bíblicas para questões da vida. Às vezes mais fáceis, às vezes mais difíceis, e eu acho que todo mundo tem uma questão aí a ser respondida, que há necessidade de alguma resposta bíblica, como é que a Bíblia responde algumas questões. Já recebi algumas, poucas ainda, pessoas que me mandaram aí, só não me mandaram no PV. E aí às vezes complica, se você não me mandar no PV, é difícil de a gente responder porque vai chegando mensagem e a gente acaba não conseguindo ler tudo. Então, manda aí a sua mensagem, a sua dúvida bíblica, porque em breve nós começaremos, ainda essa semana, começaremos a publicar vídeos com respostas. Uma pessoa me perguntou a respeito de Sansão, será que Sansão suicidou-se? Ali é um relato bíblico de suicídio, como é que a Bíblia dá resposta a isso, e se é suicídio, o que dizer diante disso? São duas perguntas, numa só, mas eu já quero solicitar aí os amados, envie a sua pergunta, que em breve a gente estará aqui colocando um vídeo respondendo todas essas perguntas. Já recebi perguntas acerca de aborto, perguntas acerca de quanto nós devemos obedecer aos nossos governantes, principalmente no período que nós estamos vivendo aí, né? Agora que o nosso governo decretou mais uma semana aí de paralisação, impedindo todas as ações do comércio, da escola e das igrejas também. Então, algumas pessoas aí, uma ou duas, me perguntaram já até onde deve ir a nossa obediência civil às autoridades, isso com a resposta bíblica. Então, manda aí a sua pergunta, pode mandar para o nosso e-mail, pode mandar nas nossas redes sociais. O nosso e-mail é juazeiro@igrejagilead.com. E as nossas redes sociais, que vocês já estão acompanhando aí, também podem ser um canal para que você mande as suas perguntas, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, manda aí a sua pergunta que em breve nós estaremos respondendo. Amém? Terça-feira, quero lembrá-los aos irmãos aí que nós teremos a live
E agora trazendo um estudo, e não só uma palavra, eu quero apresentar um estudo ao vivo aí, então esteja conectado, esteja aí atento ao horário para a gente não perder e a gente ter estudo. Também estarei essa semana divulgando aí mais algumas novidades para nós, estudos, enfim, vamos tentar aí dar prosseguimento à nossa vida cotidiana. Alguns amados irmãos aí tinham sugerido que nós tivéssemos louvores aqui. Vocês devem estar sentindo falta da Silvia, ela está ali, não está muito bem de saúde, os irmãos estejam orando por ela, é só uma questão muscular. E não pôde estar aqui no louvor, tinha até combinado, desafiado outro irmão aí, a gente acabou não dando certo. Bom, meus queridos, então, de aviso, é isso. Eu gostaria de remir o nosso tempo aí, trabalhar melhor o nosso tempo e irmos para a palavra do Senhor. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo aí, ainda existem pessoas um tanto quanto inseguras, com medo, há muita dúvida, e as pessoas ficam se questionando onde está Deus, como é que Deus age no meio de tudo isso, enfim, enquanto nós estivermos vivendo esse período, eu acho que essas dúvidas vão ser latentes na mente de muitos. E eu gostaria de trazer uma palavra hoje em Jeremias, que pode ajudar-nos muito com a situação em que nós estamos vivendo. E no dia a dia, não só no período agora que nós estamos vivendo, pode nos ajudar acerca do nosso chamado, acerca do nosso entendimento, enfim, de como nós nos portamos diante do Senhor e diante de tudo isso que tem nos acontecido. Então eu quero, de antemão já, convocar você, abra aí a sua Bíblia, eu vou dar um tempo para você. Vamos começar lá o livro de Jeremias. O meu desejo era que nós conseguíssemos aí fazer uma série de mensagens sobre o livro de Jeremias, trabalhando capítulo a capítulo, ou pelo menos os pontos mais importantes. Talvez a gente consiga fazer isso daí, uma série de mensagens sobre o livro de Jeremias e tantas coisas que nós podemos extrair e aplicar para a nossa vida. Então hoje eu quero começar aí o primeiro capítulo de Jeremias, mas para nós darmos início a essa mensagem, o versículo-chave que eu gostaria de trabalhar é Jeremias capítulo 12, somente o versículo 5. Mas você vai deixando aí a sua Bíblia aberta para que a gente possa fazer a consulta lá no primeiro capítulo de Jeremias. Jeremias capítulo 1 é o que nós vamos trabalhar hoje. Mas o versículo-chave que eu gostaria de tratar nesses dias, enquanto estamos aí estudando Jeremias, é Jeremias capítulo 12. E se nós tivéssemos um tema aí, e pode ser aplicado esse tema, a nossa mensagem seria correndo com os cavalos. Jeremias, capítulo 12, versículo 5, diz o seguinte: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Vamos orar? Querido Deus, nós queremos nesse momento, ó Deus, clamar a Ti, pedir que o Senhor, ó Deus, traga a instrução ao nosso coração, que o Senhor, ó Deus, nos edifique, que a Tua palavra, ó Deus, possa penetrar em nosso coração e trazer vida, ó Deus, a todos aqueles que agora escutam a Tua palavra. Por isso, Deus, o Senhor toma no primeiro lugar na nossa adoração, porque embora tenhamos mudado, ó Deus, a liturgia do nosso culto, ó Deus, a forma de cultuar a Ti, a essência da adoração, ó Deus, deve permanecer a mesma. Por isso, ó Deus, nós clamamos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, tome o primeiro lugar, no momento em que nós estamos agora em reverência, buscando a Tua face e nos alimentando de Ti. Deus Santo e Eterno, que o Senhor possa, ó Deus, agir no nosso meio e que todos aqueles que nos ouvem agora possam ser impactados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já parou para pensar, para prestar atenção, como nós damos devida atenção, ou uma atenção bem maior aos fatos e notícias que nos cercam e que essas notícias
muitas vezes são angustiantes, notícias não de alegria, notícias não de coisas boas, mas como nós damos importância ou como nós damos ênfase a tanta notícia ruim que nos cerca. Se você parar para avaliar aí quais são os noticiários ou quais são os meios que nós nos alimentando de notícia e quais são essas notícias, constantemente nós estamos aí ouvindo notícias ruins. Existem aqueles programas que todos os dias, na hora do almoço, nos bombardeiam com notícias ruins, de morte, de violência, de tudo aquilo que tem nos cercado. Você já parou para ver como são as coisas ruins são mais fáceis de ser contadas? Como os bandidos destacam-se muito mais, os vilões destacam-se muito mais nas novelas e nos filmes? Por que isso, hein? Você já parou para verificar, para perceber isso? Você já percebeu quantas pessoas na websfera se tornam aí o que eles chamam de influência digital, pessoas que agora influenciam outras pessoas apenas pelo seu status de vida, exibindo supostamente uma vida mais atraente, uma vida melhor, mais alegre do que a nossa? Você já parou para ver como isso acontece? Você já percebeu que nós estamos constantemente criando heróis e mitos? Há uma necessidade nossa de fazermos isso? Por que será que isso acontece, meu querido? Bom, isso ocorre porque nós vivemos uma vida muito medíocre. A nossa mediocridade nos força a buscar uma vida mais empolgante, uma vida melhor, uma vida mais atraente, uma vida que vale a pena ser vivida. Algo que nos emocione, algo que nos impulsione, algo que nos transforme, que nos eleve a um outro patamar, a um outro estilo de vida. E é exatamente porque nós temos vivido uma vida medíocre que nós temos buscado outras opções de vida, diferente da nossa. E aí a gente se espelha, ou a gente escuta, ou a gente busca, a gente cria esses heróis, cria esses mitos, cria esses ícones, a gente ouve essas notícias, a gente segue essas pessoas nas redes sociais. Tudo isso porque quando nós comparamos com a nossa vida é vivida de forma medíocre. Uma vida que parece ser muito simples, sem muitos atrativos, uma vida comum, pelo menos para uma boa parte das pessoas. Quando nós, em comparação ou na contramão de tudo isso, quando nós olhamos para a Bíblia, a notícia que nós retiramos da Bíblia não são as más notícias. Não são notícias de morte, não são notícias de sequestro, não são notícias de doença. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós extraímos da Bíblia são boas notícias. A Bíblia está repleta de boas notícias. Aliás, é isso que significa Evangelho, as boas novas, as boas notícias. A Bíblia está repleta de boas notícias. O que destaca-se na Bíblia são as boas notícias. Os personagens marcantes não são as pessoas ruins, não são os vilões. Pelo contrário, as pessoas que mais chamam a nossa atenção não tinham nenhum glamour. As pessoas que nos chamam a atenção na palavra de Deus eram pessoas simples, mas que viveram uma vida plena, uma vida que a gente observa e diz, essa vida valia a pena ser vivida. Essa pessoa essas pessoas que a Bíblia relata, esses personagens bíblicos, viveram uma vida piedosa e ao mesmo tempo plena, em contramão do mundo, em contramão dos nossos desejos e daquilo que nós buscamos. A Bíblia, aliás, se recusa a nos oferecer ídolos, a nos oferecer heróis sem defeitos, heróis sem máscaras. Ele se recusa a oferecer a nós pessoas que nós possamos ostentar como perfeitas. Ao contrário disso, a Bíblia nos relata uma história de homens e mulheres imperfeitos, cheios de defeitos, mas que foram usados e ousados pelo Senhor e que tinham uma vida plena, uma vida piedosa e que nós olhamos para a vida deles e dizemos como essa vida valeu a pena. Se nós olharmos para qualquer grande herói descrito lá no capítulo 11 de Hebreus, por exemplo, nós vamos encontrar ali a descrição de heróis da fé, mas esses homens tinham defeitos.
nós vamos encontrar Abraão que mentiu, nós vamos encontrar Davi que cometeu adultério e assassinato, nós vamos encontrar um Pedro que negou Jesus, nós vamos encontrar homens e mulheres, heróis da fé, mas que tinham defeitos. A Bíblia se recusa a entrar nesse padrão humano, aonde para se melhorar a nossa percepção de mundo, precisa se adaptar a um padrão mundano e de cultura dos dias vigentes. E olhe que nós não estamos falando somente dos dias atuais. Tudo isso que nós estamos falando e vivendo já inicia lá no tempo de Neemias, lá no tempo de Jeremias. E tudo isso que nós estamos vivenciando hoje parece ser apenas um ciclo que se renova e as pessoas acabam mudando ali o tempo, mas o comportamento se repetindo. Então nós temos vivido sim uma grande mediocridade na nossa vida. A grande ameaça da nossa vida, porém, não é o que nós temos vivido nos últimos dias, economia ou tantas outras coisas que podem vir sobre nós. A grande ameaça da vida é nós morrermos antes do tempo e morrermos antes de realmente morrermos. A pior coisa que pode nos acontecer é morrermos para a vida e nós continuarmos vivendo. Quando nós estamos mortos para a vida, procuramos desesperadamente lampejos de vida, na vida de outros, em personagens que nós criamos, nos mitos, nos heróis, nos ícones da personalidade, da cultura vigente. Então nós acabamos criando algo que possa suprir alguma carência nossa ou da nossa própria vida. Ao observarmos o livro de Jeremias, ficamos perplexos como um homem piedoso e ao mesmo tempo que enfrentava as adversidades, ele nos ensina que a vida de retidão ao Senhor, sim, vale a pena ser vivida na totalidade e não apenas na mediocridade. Não apenas de lampejos, não apenas de pequenos momentos, não apenas de vivência no culto, não apenas de pequenas orações, não apenas de pequenos envolvimentos com grupos da igreja, com alguma atividade eclesiástica, mas pelo contrário, ao observarmos a vida de Jeremias, a vida dele toda, completa, era uma forma de glorificar e exaltar ao Senhor. Os tempos que Jeremias viviam, se comparados aos atuais dias, os dias de hoje são pequenas coisas diante do que Jeremias viveu. Jeremias, por exemplo, diante do que estava acontecendo no seu tempo, quando Jeremias inicia o seu ministério, Jerusalém ainda não havia sido levado cativo, mas já havia uma forte pressão para que tudo isso acontecesse. O juízo de Deus já havia sido determinado. Deus, então, diz a Jeremias que ele seria o profeta no seu tempo, que iria levar a palavra de juízo ao seu povo. E por conta disso, uma das consequências na vida de Jeremias foi que Jeremias não pôde casar e não pôde constituir família. Então a pressão e tudo aquilo que passa no período de Jeremias é muito desgastante em toda a sua vida. Há uma passagem a respeito da vida de Jeremias que quando nós observamos, diante do que eu já falei, é o texto que nós acabamos de ler para iniciarmos. Esmagado pela oposição, das diversidades, ele estava a ponto de morrer antes da morte chegar. Ele estava a ponto de desistir de tudo. Ele estava a ponto de abrir mão da sua vida e viver a sua vida da mediocridade. Coisa que muitos de nós já fazemos. Nós olhamos para a nossa diversidade, nós vivemos para tudo isso que nos cerca, vivemos para os dias de hoje, que são dias terríveis. A gente observa aí quantas pessoas que têm trabalhado, por exemplo, no comércio já estão desesperadas. E eu não falo que a situação é fácil, eu não estou dizendo que a situação é simples. Eu estou dizendo que nós estamos nos desesperando. Alguns porque tem acabado o alimento, outros têm acabado aí os recursos financeiros e nós começamos a nos desesperar, ficarmos aí preocupados. E quando isso acontece, nós esquecemos que há um Deus soberano que preocupa-se conosco, que nos ama e que nos ofereceu uma nova vida, uma vida repleta de bênçãos, de santidade que Ele exige de nós, mas também de promessas que Ele envia sobre nós.
E a gente às vezes tem se desesperado a ponto de viver uma vida medíocre, porque não consegue perceber que Deus continua no controle de todas as coisas. Nós olhamos para a situação que nós estamos vivendo e nos questionamos, cadê Deus? Nos questionamos como Deus pode permitir isso? E nós não conseguimos compreender que Deus continua no controle de todas as coisas. Jeremias estava nesse momento, passando talvez pelo pior momento da sua vida, quando ele é indagado, quando ele é perguntado, quando Deus o oferece uma pequena pergunta e uma frase a ele. No momento crítico, Jeremias ouve uma admoestação do Senhor. Essa admoestação que Jeremias recebe do Senhor hoje serve para mim e serve para você. Porque talvez diante dos momentos que nós estamos vivendo, crise econômica, crise na saúde, crise na política, olhamos para todos os lados e nós não encontramos saídas humanas, nós não conseguimos achar os heróis que nós gostaríamos, nós não encontramos ali uma vida melhor do que a que nós temos, porque todos nós hoje fomos reduzidos a nada, aquilo que realmente nós somos. Não existe uma vida diferente, não existe ninguém do outro lado nas redes sociais postando uma vida de passeio, postando uma vida de glamour. Todos nós estamos na mesma condição. E isso tem causado desespero a muita gente. E é nesse momento de desespero, às vezes aonde muitos têm tentado desistir, aonde muitos têm jogado a toalha, aonde muitos têm questionado sobre Deus, talvez hoje, diante de tanta coisa que nós estamos vivendo, você possa até estar pensando em morrer antes de chegar a hora. E viver uma vida medíocre. O Senhor disse a Jeremias, e com certeza serve para mim e para você. Jeremias capítulo 12, versículo 5. Olha o que o Senhor disse a Jeremias. E vamos analisar agora com mais cuidado e um pouco mais atenção. Porque o Senhor disse a Jeremias, fez uma pergunta a ele, da seguinte forma: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com o cavalo? Em outras palavras, o Senhor está dizendo hoje para mim e para você: o que é que você quer? Quer riqueza? É fama? É uma vida mais feliz? É apenas viver a vida no dia a dia, escapando da morte e tendo algo para comer? Ou será que busca uma vida de mais intimidade com o Senhor? De fato, a vida não é fácil. E você quer recuar diante de um pequeno obstáculo, diante de uma pequena dificuldade, diante de pequenas ocasiões e circunstâncias que são contrárias a nós? Novamente a gente lembra de Paulo lá em Romanos 8. A pequena e momentânea tribulação que nós estamos vivendo não se compara com a beleza que há por vir. E é diante dessa pequena dificuldade que nós queremos fugir. Vamos fugir quando descobrir que há muito para se viver e muito mais para viver do que motivos para morrer? Será que nós vamos amarelar ao ver que vivemos sob constante risco, vivendo para a glória de Deus? Será que vamos amarelar? Precisamos compreender. O Senhor chamou Jeremias para viver o melhor, para buscar a sua justiça, para uma vida de excelência. Sei que é bem mais fácil desistir, mas não é o melhor. O Senhor o chamou para uma vida de propósito. O Senhor prometeu capacitá-lo e dar forças a ele. Força o suficiente para completar a corrida que lhe foi proposta. Mas se você está cansado agora com o que está passando, o que fará quando a verdadeira corrida começar contra os velozes cavalos? O que você realmente quer, Jeremias? Essa foi a pergunta de Deus a Jeremias. E essa pergunta também serve para nós. Será que
pretendemos nos arrastar acompanhando aí o mundo e tudo o que essa cultura nos impõe? Ou será que nós desejamos correr contra os cavalos? Acho muito difícil Jeremias ter respondido a essa pergunta de forma rápida. Acho muito difícil nós, aqui em poucos minutos, respondermos a essa pergunta. O que nós realmente queremos da vida? Será que o que nós queremos é só uma vida mansa? Será o que nós queremos é glamour, é glória, é dinheiro? É apenas ter o que comer e pronto, é o suficiente para a nossa vida? Ou será que nós realmente desejamos buscar a presença do Senhor e ter intimidade com Ele todos os dias? E aí o Senhor diz para mim e para você, se nós já estamos cansados diante de uma corrida que ainda nem começou, como nós iremos correr contra os cavalos velozes? Acho muito difícil Jeremias ter respondido isso de forma rápida. Ele contabilizou todos os custos e sua resposta não foi uma resposta verbal. Ele não disse sim, ele não disse não, ele não disse eu quero, ele não disse eu não quero. Jeremias não declarou isso de forma verbal. Nós não vamos encontrar essa resposta de Jeremias nas Sagradas Escrituras como Jeremias respondeu. Jeremias disse, mas a resposta de Jeremias é encontrada quando nós lemos todo o livro de Jeremias. Porque sim, ele respondeu ao Senhor. E a sua resposta é encontrada na história de Jeremias. Com a própria vida, ele respondeu ao Senhor, eu correrei com os cavalos. A pergunta para mim e para você agora é que precisa de resposta. E quanto a nós? O que nós queremos da vida? Meu querido, eu não sei quanto a você, mas a minha resposta ao Senhor é sim. Eu pretendo correr com os cavalos. Quando a verdadeira corrida, quando a verdadeira batalha for deflagrada, eu quero estar no campo de batalha, eu quero estar correndo com o Senhor, eu quero estar correndo contra os cavalos. E você? Você já se posicionou? Porque nós estamos diante de uma carreira, diante de uma corrida que nos está proposta. Quantas pessoas têm aberto mão, têm fugido dessa corrida, dessa carreira que nos é proposta? E as desculpas são as mais esfarrapadas que nós temos encontrado. Lá em Jeremias, agora vamos dar uma olhada no livro de Jeremias e encontrar alguns ensinos da sua palavra, da palavra do Senhor para a nossa vida. Observe comigo lá no primeiro capítulo, então, Jeremias, capítulo 1, o versículo de 1 a 3, e diz o seguinte: as palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes de Anatote, do território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A primeira coisa que nós encontramos aqui é a referência que se faz sobre Jeremias. Nós não encontramos muitos fatos históricos para nós termos notícias e informação do período que Jeremias viveu. Mas algo nos chama a atenção. E a primeira coisa que o texto vai começar é dizendo quem era Jeremias e qual era o seu nome. Quando nós falamos de nome, e é assim que começa o texto de Jeremias, algo é preciso nós entendermos. Por isso a pergunta que eu lhe faço: qual é o seu nome? Como foi constituído o seu nome e por que esse nome foi constituído? Antes de nós nascermos, o nome nos é dado antes de virmos ao mundo. Dificilmente, raras as vezes, alguém nasce e ainda não tem um nome. E quando nós recebemos o nome dos nossos pais ou dos nossos avós, existe toda uma história do porquê que nós recebemos o nome. Um dos meus filhos, meu filho mais novo, ele tem um nome duplo, Pedro Lucas. Por que eu fui dar esse nome a ele?
Existe uma história para todos os três, tanto para o Anderson, quanto para o Yuri, quanto para o Pedro Lucas. Mas quando nós damos aí o nome aos nossos filhos, nós temos carregado junto com esse nome uma história, uma expectativa, algo que nós imaginamos, algo que nós desejamos. Nós então colocamos o nome nos nossos filhos de acordo com as nossas expectativas. Coloco o nome de Pedro Lucas porque observo dentro da palavra de Deus dois grandes homens. Os nossos nomes são constituídos pelas expectativas que foram formadas pelos nossos pais, pelos nossos avós. E quando nós observamos o nome de Jeremias, apesar de nós não termos muitas instruções, informações a respeito do tempo de Jeremias, nós somos aqui instruídos, nós somos aqui alertados de quem era Jeremias e de qual a expectativa que fora criado acerca de Jeremias. Ele vai ser designado pelo próprio Deus. O que fomos designados a ser e o que nós temos nos tornado, talvez seja a pergunta que nós precisamos responder nos nossos dias. Quando os nossos pais, o meu pai, o seu pai, ou quem nos deu o nome, colocou esse nome, qual era o desejo, a expectativa de que nós nos tornássemos ou do que nós faríamos? A segunda pergunta é: nós temos correspondido a essas expectativas? Hoje, nós somos filhos adotivos de um Deus, de um Pai Supremo, de um Deus Todo-Poderoso. E da mesma forma, é gerado expectativas para que nós venhamos a corresponder com isso. E a nossa pergunta: será que nós temos correspondido a essas expectativas quando somos gerados como filhos do Deus Altíssimo? João afirma, lá em 1 João, capítulo 3, ele diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Podemos, hoje, ver apenas o que nós somos agora. Não conseguimos ver o resultado do que nós estamos nos tornando. Mas nós precisamos compreender, meus amados, que o nosso Deus e Pai gera expectativas a nosso respeito quando nos constitui como filhos. Da mesma forma que o nome de Jeremias tem um peso e há uma expectativa sobre o que ele venha a fazer, da mesma forma, eu e você fomos criados como filhos de Deus, com um propósito para Deus, e Deus espera que esse propósito aconteça. Então nós temos muito a aprender com Jeremias. Ao contrário da grande maioria, quando nós olhamos para Jeremias continuou, ele prosseguiu realizando. Jeremias continuou a viver o significado e as expectativas do significado do seu nome. Quando olhamos o significado do seu nome, muito provavelmente significa o Senhor lança, embora talvez possa ser o Senhor exalta. O mais comum é aceitarmos o significado como o Senhor lança, o lança como juízo, como decreto, como profeta à nação. E ele continua a fazer isso por 60 anos. Ele levou o seu chamado, o seu nome, a expectativa criada, gerada por Deus, muito a sério. Não se preocupando com a geração, com a cultura vigente, mas pelo contrário, indo contra tudo e contra todos naquele momento da história, para fazer com que o seu nome e o seu chamado valesse a pena. Um homem piedoso que viveu a sua vida na plenitude de Deus. Minha pergunta para nós, e precisamos respondê-la: quais as expectativas geradas sobre nós como filhos de Deus e como nós temos respondido a essa expectativa? Quem Deus diz que é Jeremias? Quais são as expectativas de Deus? Observe que Deus vai dizer que quem é Jeremias, que Jeremias foi escolhido antes de ser formado, que foi separado antes de nascer e foi designado profeta sobre as nações.
As expectativas do Senhor sobre Jeremias, nós podemos encontrar alguns versículos mais à frente. Observe comigo aí o versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Quando nós olhamos o tempo de Jeremias, eram tempos difíceis. E em meio à cultura contrária, Deus convocou Jeremias. Hoje, nós somos guiados por uma mídia, por uma cultura, nós nos conformamos a ela, nós estamos sujeitos a ela, as nossas opiniões, os nossos pensamentos, os nossos desejos, tudo isso, por mais que venhamos a negar, na grande maioria das vezes estão sendo conduzidos pela cultura, pela sociedade e pela mídia vigente. É interessante que a palavra de Deus diz lá em Romanos 12 que nós não devemos nos amoldar à cultura vigente, antes precisamos transformá-la e transformá-la pela renovação da nossa mente. Conhecemos muito pouco do cotidiano de Jeremias, mas o que deve nos chamar a atenção não é o fato histórico, cultural que envolvia Jeremias, mas o que Deus declara sobre ele. Antes de Jeremias conhecer a Deus, isso me chama muita atenção e eu gostaria que você prestasse atenção nisso, meu amado. Antes de Jeremias conhecer a Deus, Deus já o conhecia. Muito antes de nós levantar questionamentos sobre Deus, Deus já se importava com nós. Antes do nosso intelecto julgar a necessidade de conhecer a Deus ou não, antes de nós termos algum interesse em buscá-lo ou não, antes do nosso nascimento, Deus já se preocupava, já se importava e já nos conhecia. Esse Deus nos dá uma devida importância. Ele nos conhecia antes de sermos conhecidos, antes de nós o conhecermos. Deus nos conhece antes dos nossos pais nos conhecer, antes de nós o conhecer. Ele nos conhecia e havia planos para nós. Antes de nós realizarmos qualquer plano de vida, antes de nós entendermos o que é vida, antes de nós compreendermos tudo aquilo que nos cerca, o Senhor nos conhecia, o Senhor havia planos, separado planos para nós, o Senhor já estava no controle da nossa vida antes que nós tivéssemos vida. E quando nós temos esse entendimento, algo que deve cair no nosso entendimento e no nosso coração, é que com essa ideia em mente, nós podemos estar tranquilos diante de toda e qualquer situação que nós estamos vivendo, diante do coronavírus que nós estamos vivendo, diante de uma possível recessão econômica nunca vivida na nossa história, que estamos prestes a viver, diante de qualquer situação que nós estamos vivendo, nós precisamos compreender uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. E isso por quê? Por que que isso fica tão claro? Porque quando nós fomos gerados, quando o Senhor veio sobre nós, quando o Senhor trabalhou nas nossas vidas, a história já existia, já estava tudo acontecendo, todas as coisas estavam caminhando e nós fomos inseridos no meio da história andando, o barco já estava andando e Deus estava no controle de todas as coisas. Quando o Senhor nos insere na história, não é ali que a história inicia, a história já está sendo contada e quem vai concluir toda a história não somos nós, não é a força do nosso braço, não é o nosso conhecimento, não é o nosso intelecto. Quem vai controlar e quem vai determinar o final dessa história é o mesmo que começou essa história, é o Deus Todo-Poderoso, a qual nos criou, a qual nos chamou e o qual nos conhece antes que nós venhamos ao conhecer. Então, qual é a grande lição que nós extraímos de tudo isso? De tranquilidade, porque Deus está no controle da história. Não há motivo para nós termos pânico, para nós corrermos sem direção, para nós sermos tomados pelo medo ou pela ansiedade. A nossa vida tem direção. Nós não estamos à toa na vida. Nós temos um propósito e um propósito divino. Então, precisamos repensar sobre tudo isso. Assim como Deus conhecia Jeremias antes de ser gerado, antes do seu nascimento, Deus nos conhece. Deus tem um chamado específico para nós. Deus tem promessa para nós.
Deus tem uma vida de propósito na nossa vida. Nós já estamos vivendo em uma história que já está em curso. E é Deus quem tem o controle dessa história. Se Deus tem o controle da nossa história, nós não precisamos nos desesperar com as tempestades, com os ventos, com os vírus e com a economia que está em curso. Então, meu querido, eu gostaria que você tivesse em mente o seguinte: Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem a história escrita. Deus está no controle da nossa vida. Então, compreenda isso. Antes de nós sermos formados, Deus pode nos escolher. Deus escolheu Jeremias antes de ser formado. Antes de nascer, Deus o separou. Deus continua separando homens e mulheres para uma vida plena de adoração. E o Senhor designou o profeta Jeremias como profeta às nações. Uma das coisas que nos preocupa muito no chamado que nós recebemos do Senhor é o medo. Quando nós observamos a vida de Jeremias, isso não era muito diferente. Visto que a resposta dele era que ele disse ao Senhor: não posso, sou muito jovem e tenho medo. Jeremias julgava não ser capaz de cumprir a missão e a nós é apresentada muitas vezes a mesma questão. Uma tarefa que nós julgamos ser muito difícil e que se nós fôssemos nos pegar ou tentar fazer com que essa tarefa fosse cumpridas, mesmo sabendo que nós não somos capazes de realizar, seria tolice da nossa parte. Por isso Jeremias diz o seguinte: não, eu não posso, eu sou muito jovem, essa missão é difícil demais para mim. A missão que Jeremias recusou, qual foi? Talvez seja a mesma missão que o Senhor espera de nós. O Senhor também nos comissiona. E para que Jeremias foi escolhido? Para que Jeremias foi separado? Jeremias foi separado para ser profeta de Deus. E venhamos e convenhamos, isso não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa para qualquer um ser profeta de Deus. Ser profeta de Deus significa dar opinião contrária ao que a cultura, o que a mídia, o que a população e o que a maioria tem desejado e tem feito. Ser profeta de Deus não é só falar, ser profeta de Deus não é só ter conhecimento, mas ser profeta de Deus é vivenciar de forma prática tudo aquilo que se prega, é vivenciar uma vida piedosa, de busca ao Senhor, de amor pela sua palavra, mas também de vivência em tudo aquilo que se prega. É necessário pregar com ousadia e viver com coragem aquilo que nós pregamos, aquilo que nós acreditamos. Venhamos e convenhamos, isso não é para qualquer um. Mas quando eu digo qualquer um, não significa dizer também que somos nós que vamos ser capazes ou que vamos ter força ou conhecimento para realizar. Qualquer um é qualquer um que está distante do Senhor. Porque a promessa de Deus para Jeremias era que o Senhor seria com ele. O Senhor o capacitaria, o Senhor o ajudaria, o Senhor o formaria. Por isso, o que nós temos que ter em mente quando nós tememos a fazer ou a cumprir o chamado do Senhor para a nossa vida, quando nós tememos tudo isso que nós estamos vivendo, nós estamos temendo porque cremos que tudo que irá acontecer e tudo que iremos passar será resultado única e exclusivamente da força do nosso trabalho, do nosso intelecto, da capacidade que nós temos de executar. E desprezamos a palavra do Senhor quando ela diz: é o Senhor quem capacita aquele que chama, é o Senhor que estará conosco, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá sabedoria. Por isso, nós precisamos parar com esse medo, porque o medo só reflete que nós continuamos a pensar, a agir conforme o nosso querer, segundo a força do nosso braço. Nós precisamos mergulhar com intimidade com o Senhor e entender que em momentos difíceis é o Senhor que está no controle da nossa vida. É o Senhor quem age a nosso favor. Possuímos muita prática para nós alegarmos possíveis desculpas para não viver a plenitude na qual Deus nos chamou. Sendo sincero,
Nós nunca estaremos à altura, mas nós devemos compreender: quem nos chama também nos capacita. É o Senhor que nos capacita. Portanto, você tem vivido esses dias aí com medo, você tem vivido esses dias de angústia, você tem vivido aí esses dias preocupados. A palavra de Deus nos ensina e nos exorta que nós devemos ser como Jeremias, buscarmos a justiça de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Meu querido, eu não sei como você tem respondido ou não ao chamado do Senhor, mas esse chamado é tão real para mim e para a sua vida quanto o que nos cerca, quanto esse aparelho que está na sua frente, quanto a energia que nesse momento está oscilando, vocês devem estar percebendo, mas o chamado de Deus para a nossa vida é tão real quanto aquilo que os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos sentidos conseguem enxergar, sentir ou tocar. O chamado de Deus para a nossa vida é real e nós precisamos responder a esse chamado. Sim, Senhor, eu preciso, eu desejo correr e correr com os cavalos, correr a carreira a qual nos é proposta. E eu preciso não apenas ter desejo, eu preciso também completar a carreira que nos é proposta. Mas quem nos dará a condição de completar essa carreira é o Senhor, e não o nosso esforço, não o nosso intelecto. Mas Jeremias aqui ele recusa, assim como nós temos recusado diante de tudo que nós temos vivido. Agora, quando Jeremias recusa, ele vai dar algumas desculpas para Deus. Ele vai dizer: eu sou muito novo, Senhor. Não, isso aí não é para mim, porque eu ainda não tenho uma maturidade suficiente. E é interessante que, se nós observarmos alguns poucos versículos depois, se eu não estou enganado, 8 versículos à frente, Jeremias parece ser um outro homem. Jeremias parece ter uma outra ideia sobre o chamado de Deus e sobre a sua responsabilidade. O que fez Jeremias mudar de ideia tão rápido? Deixa eu chamar a sua atenção para 2 coisas aqui que Deus falou a ele e ele fez mudar de ideia tão rápido. Porque são exatamente essas 2 ideias de Deus que nós precisamos ter em mente para que nós também venhamos a mudar de ideia, de posicionamento e de atitude diante de Deus, principalmente em momentos de adversidades, como nós estamos vivendo esses últimos dias. Deus dá 2 visões a Jeremias. Observe comigo os versículos aí 11 e 12. Primeira visão, devido à falta de energia, eu preciso correr aqui um pouco agora. Mas a primeira visão que o Senhor vai dar a Jeremias é sobre a amendoeira. E aí ele vai dizer o seguinte, observe comigo aí os versículos 11 e 12. A palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Por que a gente vai observar a amendoeira e o que é que isso tem a ver? Diante do frio que era comum naquela região, era essa planta a primeira a dar sinais de que a primavera viria e de que ali haveria frutos e de que haveria mudança no cenário, naquele momento no clima. Essa era a árvore que mostrava o quanto mudança seria, a sua significância e a sua realidade. As coisas iam mudar rápido, a partir do momento dos primeiros sinais, e era essa planta que começava a dar os sinais, ela começava a trazer sinais de que os frutos viriam logo, e o que Deus está dizendo, que assim como essa a amendoeira, o Senhor vela, o Senhor vigia para que a sua palavra se cumpra, e nós vamos começar a ver os primeiros sinais da palavra de Deus se cumprindo na nossa vida, mesmo diante a adversidade, mesmo diante a momentos difíceis da nossa vida. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus e não ao que a mídia tem dito, não o que nós temos ouvido, não o bombardeio que nós temos sofrido todos os dias com notícias que não nos trazem alento.
Pelo contrário, isso tem apenas moldado o nosso caráter, os nossos sentidos e a nossa vida. Vivemos amedrontados, achando que precisamos de um herói, que precisamos de um mito, que precisamos disso ou daquilo para a nossa sobrevivência e depositamos em outro que não o Senhor Jesus toda a nossa esperança, quando na verdade o que nós temos necessidade nesse momento é de olharmos para a cruz de Cristo, porque Cristo é a nossa real segurança, é Ele quem garante tudo aquilo que promete Ele sobre nós. A promessa dele sobre nós é que Ele nos chamou, Ele nos comissionou e Ele também irá nos capacitar a enfrentarmos as situações adversas. E no meio da situação adversa é o milagre que Ele vai realizar para nos resgatar, para nos livrar e para o seu nome ser engrandecido através de nós. Por isso, meu querido, diante de tudo que nós temos vivido, eu não sei como é que está a sua vida aí. Se você tem se desesperado, se você tem se esperançado, como é que você tem vivido? Eu quero lhe dizer que o Senhor vela pela sua palavra e que nós veremos os primeiros frutos das promessas de Deus sobre a nossa vida. Mas nós precisamos estar obedientes e não temerosos. Nós precisamos compreender que não é a força do nosso trabalho, que não é apenas a abertura do comércio, por exemplo, ou apenas a extinção de uma doença que vai nos trazer a paz ou a tranquilidade. Porque isso é apenas um pequeno momento e esse ciclo volta e daqui a pouco surge outro vírus, surge outra crise e nós começamos a nos desesperar de novo. A nossa esperança não pode estar em homens, em heróis ou em mitos. A nossa esperança precisa estar no Cristo. A nossa esperança precisa estar em Jesus e este crucificado, ressurreto, ao lado do Deus Todo-Poderoso, a qual a palavra de Deus diz sobre Ele mesmo. A Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Meus amados, preciso encerrar porque a energia aqui já acabou. Então, em breve a gente retorna. Eu quero dar continuidade a essa mensagem. Vamos marcar, vou divulgar o dia para que a gente continue essa mensagem. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.